Oi, gente! O tema de hoje é como tornar o medo um dos seus melhores aliados, né? Enquanto eu pensava nessa temática, eu fiz uma busca no YouTube para ver os títulos que tinham sobre esse assunto, né? E todos eram como vencer o medo, como deixar o medo de lado, né? Tudo pensando no sentido de que a gente não pudesse ter medo. E eu acho que esse é o primeiro engano, né? Porque o medo é uma das principais emoções que a gente tem. E ela é super importante, né? E é a principal emoção que se conecta com a ansiedade, né? Então eu acho que justamente pra gente ficar numa posição de querer tirar o medo de dentro de nós e não conseguir, porque a gente não tem como fazer isso, a gente não consegue se desvencilhar da ansiedade. Então hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Né, eu acho que pegando o exemplo desse momento, né, novamente de quarentena, assim, né, quando a gente soube que teria que entrar em quarentena e iria ficar todo mundo em casa, o que foi a primeira reação de muitas pessoas? Irem nos supermercados, que estão indo até agora, né, de forma bem exagerada, assim, mas irem aos supermercados estocar comida, né? E por que isso aconteceu? Muitas pessoas ficaram se perguntando sobre isso, quem não teve esse comportamento no caso, né? Então, a questão de tudo isso tá acontecendo, ele acende a nossa lanterninha de emergência, né? Então fica assim, o medo dentro da gente, de desespero, porque, né, supostamente o mundo vai acabar, coisa assim de sobrevivência mesmo. Então todo mundo saiu correndo e foi estocar comida. Por quê? Porque comida é uma das necessidades básicas. Então as pessoas estavam garantindo que não iriam morrer de fome, né? E o que a gente pode pensar de tudo isso? Que a ansiedade vai lá em cima, porque o medo tá lá em cima. O que a gente tem que fazer? O que as pessoas dizem, na verdade? Que a gente tem que controlar a ansiedade e deixar e botar fora o medo, né? Como a gente não tem como fazer isso, não dá certo as coisas. Então, o quanto a gente tem que controlar o medo para que a ansiedade baixe, né? Então fiz algumas anotações aqui para poder pensar com vocês e algumas dicas também, né, para poder auxiliar nesse momento. Viver o momento presente, né? O que acontece? A gente tá, já fiz um outro vídeo que eu falo isso, assim, o quanto a gente tá conectado com o que está acontecendo no mundo e ok, só que a gente tem que ter pelo menos um momento no dia que a gente possa fazer alguma coisa vivendo o momento presente. Acho que isso já é um problema que a gente vinha tendo anterior à quarentena, tudo que tá acontecendo, que é sempre isso que gera ansiedade, sempre vivendo ou o passado ou o futuro, né? Vivendo o passado, a gente fica preso lá, fica ansioso porque, enfim, não conseguiu sair daquilo, quer avançar e não consegue, e vivendo o futuro, a gente fica ansioso porque não sabe o que vai acontecer, né? Que é algo incerto nesse sentido. Então, o quanto a gente não vive o presente, né? Eu acho que às vezes a gente pensa que tá vivendo e se engana. Então, uma das dicas, assim, sugestões seriam a gente pegar o nosso dia e ver algum momento que a gente poderia fazer uma prática do viver aquele momento presente. O que poderia ser isso? Poderia ser ver uma série sem estar pendurado no telefone, rolando os stories de forma ansiosa, que a gente sabe quando a gente tá ansioso e quando de fato a gente tá querendo estar ali nas redes sociais. Brincar com seus filhos, ter uma janta tranquila com seu marido, né, esposa, quem for, familiar. Então, poder viver o presente sem estar pensando, daqui a pouco eu tenho que me levantar para fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo, né? Tentar se policiar. Não é fácil, mas eu acho que é uma prática que a gente vai adquirindo e com o tempo aquilo se torna um hábito, tá bem? Então, a segunda coisa seria a questão das pequenas alegrias. Por quê? Porque no momento que a gente vive o momento presente, as alegrias, elas vão sendo reconhecidas, né? Por exemplo, sentar para brincar com seu filho, com seu cachorro, né? Com o que for. A gente sente que aquele momento a gente esteve integralmente ali, com aquela pessoa, com aquele serzinho, né? Então, o quanto isso vai te trazer alegria. Porque também a correria do dia a dia faz com que a gente não valorize as pequenas alegrias. Só espera-se sempre atingir uma grande alegria, um grande acontecimento. Como isso a gente não atinge o tempo todo, a gente se frustra. Isso pode gerar ansiedade também. Então, a gente valorizar o nosso dia a dia e poder valorizar essas pequenas conquistas. E nem só conquistas, mas alegrias mesmo, né? Tu poder estar ali sentado, brincando, jogando uma bola pro teu cachorro, sentado numa janta comendo com a pessoa que tu ama,
pô, isso já é uma baita de uma alegria, né? E eu acho que no dia a dia a gente desvaloriza isso sem se dar conta. E para fechar, eu trago a questão da gratidão, que hoje muita gente fala, gratidão, né? Responde isso, né? Com uma palavra que ficou tão banalizada daqui a pouco, quanto dizer para alguém te amo, muitas vezes. Né? Então, o que seria isso, né? Pegando os ganchos desse, viver o momento presente, as pequenas alegrias e fechamos, então, com a gratidão. Que seria a gente ser grato a essas pequenas coisas, né? Claro que é grato à vida como um todo, mas eu acho que às vezes a gente tem palavras que a gente começa a falar e nem se dá conta mais do que isso significa para nós, né? Então poder pensar isso, ser grato a isso, a poder sentar numa mesa e poder comer tranquilo. Quantas vezes a gente teve que comer correndo, engolir uma comida, chegar tarde em casa, não poder ter esses momentos, né? Então acho que essa oportunidade da gente estar em casa é, como eu digo sempre, assim, da gente pegar o que tem de bom nisso, transformar para que te dê prazer, baixa ansiedade, tire esse medo, né? A gente tem que aprender formas, né, de inteligência emocional, assim, né? Eu gosto muito desse tema, porque a gente tendo as rédeas das nossas emoções, isso vai te trazer qualidade de vida e vai aprender, vai te ensinar a como passar por todos esses momentos de dificuldades que a gente está vivendo, mas que já teve outros de formas diferentes que você já viveu com certeza e que ainda vai viver, né? Então seria esse assunto de hoje. Eu espero que tenha ajudado. As informações das minhas redes sociais vai estar aqui embaixo desse vídeo e qualquer coisa eu fico à disposição. Até semana que vem.